Fala, futuros cantores e cantoras do meu Brasil, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a essa série Dicas de Canto. Aqui eu vou falar sobre o canto de maneira descomplicada, mesmo que você esteja começando do zero. E por falar em começar do zero, eu sou a Aurora Dias e hoje o vídeo vai falar sobre como começar a cantar do zero. O primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês é qual é a grande diferença entre um cantor iniciante de um cantor profissional. Eu vou dizer que é quase nenhuma diferença. A grande diferença mesmo é o tempo que a pessoa tem fazendo aquela coisa. Então, se você tem o desejo de começar, comece logo, porque amanhã já vai ter 2 dias que você já vai ter começado. Então, não deixe para começar amanhã o que você pode começar hoje. Os cantores profissionais, eles têm inseguranças, eles têm problemas vocais, eles têm, às vezes, dúvidas musicais, dificuldades musicais, igual a quem está começando também. Então, se você tem dificuldades, não desista. O que eu quero dizer é que as inseguranças, elas fazem parte de quando a gente está estudando qualquer coisa que a gente vai cantar, imagina o canto. Porque o canto, diferente de um outro instrumento, está dentro do nosso corpo. Então, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, faz muita diferença no nosso resultado final artístico mesmo. Então, é importante que a gente tenha a nossa cabeça no lugar para cantar, porque a nossa cabeça manda no nosso corpo, que manda na nossa voz. Então, é muito importante que a gente comece a criar uma confiança em primeiro lugar. E eu acho importante a gente também se questionar exatamente o que é começar do zero. Porque desde criança a gente ouve música, a gente está cercado de música em todos os lugares. Claro, tem gente que ouve mais música e tem gente que ouve menos música. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Mas nós estamos cercados pela música e pela musicalidade. Então, assim, do zero, zero, zero é muito difícil. O que pode estar acontecendo é que você ainda não tem consciência de tudo que a sua voz é capaz de fazer. Aqui a gente vai falar muito sobre isso. Eu espero que vocês possam acompanhar mais vídeos da série. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: como é que eu descobri essa questão entre os que estão mais avançados e os que estão menos avançados? Primeiro que assim, eu já sou cantora também há muitos anos e eu sou preparadora vocal. Inclusive trabalhei no Show dos Famosos, que era um quadro do Faustão em que famosos homenageavam outros famosos. E o que eu descobri, nessa época eu já dava aula, né, na faculdade, eu já dava aulas particulares, dava aula para crianças, para adolescentes e para adultos também. Mas o que eu descobri foi que os cantores mais experientes também têm as suas dúvidas, também têm seus problemas vocais. Eu lembro que o primeiro espetáculo profissional de musical que eu fiz, eu fiquei muito feliz porque eu ia estar ali trabalhando com 2 ídolos meus, não vou falar os nomes aqui, mas uma das coisas que mais me surpreendeu durante o processo foi ver como aquele meu ídolo que eu vi no palco cantando muito, interpretando muito, tinha muitas dúvidas musicais. Eu falei assim, mas ele não é incrível? Como é que ele tem dúvidas? Como é que ele tá desafinando essa nota? Eu, né, na minha cabeça, por que que ele tá errando isso, gente? Isso não é muito claro. Mas não, gente, não é tão claro assim. A gente tem dificuldades. Eu também tenho dificuldades, às vezes eu tô tentando pegar uma música nova, tem uma melodia que é mais difícil, tem coisas que tem pessoas que têm mais facilidade pra fazer do que outras pessoas. Eu, por exemplo, não consigo fazer todas as coisas que concernem o canto, mas eu hoje já tenho mais consciência do qual é o meu ponto forte e qual é o meu ponto fraco. Quanto mais você vai estudando, mais você vai conseguindo identificar isso em você. Você não é de todo ruim, isso que eu quero dizer. Então, começar do zero, na verdade, é você começar a se conhecer. É começar a saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, como você pode melhorar, como você pode esconder aquilo que não tá tão bom, porque todos nós temos coisas que não estão tão boas, e como lidar com isso. Então, assim, no Show dos Famosos foi esse lugar que eu descobri que mesmo os cantores mais experientes também têm problemas. Porque assim, quando a gente conhece a gravação de um artista, o show de um artista, ele tá ali mostrando o seu melhor. Então assim, as coisas que não são o melhor daquele artista, daquele cantor, não estão à mostra. Então a gente fica achando que a pessoa é perfeita, que ela não tem nenhum defeito, que ela sabe tudo. Claro, aquilo que ela tá mostrando, aquilo que ela tá apresentando, aquilo que ela gravou, é o que ela mais sabe mesmo, é o que ela faz de melhor.
E aí, para ela identificar esse lugar, ela passou por um processo, foram muitos anos cantando, estudando. Alguns já foram já no mercado, outros estudaram antes de chegar lá. Outros começaram e depois foram estudar. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Mas o que eu quero dizer é isso, a gente não conhece a pessoa por inteiro só pela obra que a gente vê. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente vai descobrindo que todas as pessoas têm um lado que ainda precisa desenvolver. Então, se você está começando, não se julgue, não se pare, não se freie por conta disso. Comece a estudar, que vai dar certo. Durante esse vídeo eu vou falar mais coisas sobre esse processo de estudar. Outras formas que eu descobri essa coisa dos mais experientes para os menos experientes foi fazendo preparação de elenco de musical. Então você imagina, não sei se vocês sabem, mas para entrar em musical você já precisa estudar um tempo, você passa por um teste e aí você entra para poder fazer o musical. Ou seja, não é uma pessoa que começou do nada, do zero. É uma pessoa que, teoricamente, já tem mais estudo, né? E mesmo assim a gente tem trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. A gente tem que equalizar aquelas vozes ali. Às vezes tem uma música que tem um momento mais difícil para aquela voz ou para aquela outra voz e a gente vai ajudar a pessoa a fazer aquilo. Novamente, para você perceber que cada pessoa tem a sua particularidade e os seus momentos, as suas coisas que precisam ser desenvolvidas. Tem as situações também que eu sou chamada para poder ajudar um elenco de um espetáculo que nunca cantou e que precisa cantar para cantar uma música durante o espetáculo. É possível? É claro que é possível. A gente vai começar a trabalhar a respiração, a gente vai trabalhar a afinação, vai trabalhar consciência vocal. Aí a gente faz um trabalho mais voltado para uma canção em específico, mas todas as pessoas são capazes de cantar. É claro que assim, quanto mais você se conhece, novamente, mais você começa a valorizar aquilo que você tem de melhor e esconder aquilo que não tá tão bom ainda, até que você melhore. Mas é claro que quanto mais você estuda, melhor você fica. Então, assim, você às vezes não consegue executar uma coisa hoje, mas daqui a 2 meses, você estudando, se dedicando, com certeza você vai conseguir fazer. E se não conseguir em 2, vai conseguir em 3. Depende do nível de dificuldade daquilo que você quer alcançar também. Tem também os casos dos cantores que vêm fazer aula para fazer um show específico ou para fazer uma gravação. As pessoas passam por estudo, por um processo também para poder chegar lá. A questão do processo é muito importante. E aí é por isso que eu gosto de trazer esse tema nesse vídeo do Começando do Zero, porque tudo é um processo. O seu primeiro dia é processo, o seu 15º dia é processo. Só não desista porque você está se julgando ou porque alguém falou que você é ruim. Então, assim, o que eu tenho a dizer para você é: estude, faça, não desista. Eu vou contar mais histórias aqui para poder a gente compartilhar esse momento aí. Se você está querendo começar a cantar do zero, comece. Não importa a idade que você tem, não importa se você acha que você é ruim ou se você acha que você é bom, comece. Eu tenho vários alunos e alunas, principalmente alunas, que começaram a fazer aula com 50 anos, com 60 anos, e mesmo assim tem melhoras, tem crescimentos, tem descobertas. Muitos de nós temos talentos escondidos que a gente não sabe, não identifica, e a gente fica só se julgando. A gente se impede de experimentar uma coisa nova porque a gente está com medo do que vai acontecer. Então, para você que está começando do zero, eu vou dizer quais são as vantagens que tem de começar do zero. Sim, tem vantagens. Não é só uma coisa ruim que você nunca cantou antes, nunca fez aula de canto antes. Então, em primeiro lugar, você não tem tantos vícios quanto um cantor mais experiente. Em segundo lugar, você vai construir a sua técnica do zero, você vai formar a sua casa com uma base boa, uma fundação boa. Então, assim, procure um bom professor de canto, um bom curso e construa a sua base para você cantar cada vez melhor e sem problemas vocais, o que é muito importante. E é isso que eu falei, não importa a idade que você está começando. O importante é que, se você tem um sonho, você corra atrás desse sonho. Então, vamos cantar. Fora que cantar traz bem-estar, traz autoestima, aumenta a nossa confiança, porque você começa a realizar aquilo que está dentro da sua alma, o seu desejo primordial, e que por muitos anos você não olhou para esse desejo,
ou que você tem vontade de começar, mas não sabe por onde. Vamos falar também sobre isso nesse vídeo mais adiante. Fora que a aula de canto, o momento de você cantar, é um tempo que você separa para você mesmo, para você colocar a sua voz no mundo, não só de uma forma que você está argumentando ou conversando, mas se expressando artisticamente. E você não necessariamente precisa ir para um grande palco para fazer isso. Para você cantar, basta você ter uma voz e um desejo de cantar. Bom, então vamos lá. Por onde começar? Em primeiro lugar, comece. Procure vídeos no YouTube, tem aquecimentos, tem trabalhos vocais. É muito importante fazer com muito cuidado esses aquecimentos, esses trabalhos, porque não tem um acompanhamento. O ideal mesmo é, se você tiver tempo e dinheiro, você fazer com um profissional. Faz uma aula de canto. O segundo ideal seria você comprar um curso gravado de uma pessoa que você confia e fazer esse curso, fazer masterclasses e começar. Você não tendo esse mundo ideal, não tem problema. Você começa olhando os vídeos de YouTube, tem aquecimentos, tem exercícios vocais, mas sempre com muito cuidado, tá? Não vá além do seu limite. Você se observa, vê se não tá machucando, vê se não tá doendo. Cantar não requer dor. Se você tá fazendo alguma coisa que tá sentindo dor, pare. Faça de outra forma. E aí, se você também não puder fazer aula regular, faça de vez em quando, uma vez por mês com um profissional. E aí, durante esse mês, você vai estudando sozinho, grava os exercícios e fique repetindo aqueles exercícios daqueles professores, daquela professora ou daquele professor. Outras coisas legais, cante no karaokê, cante com seus amigos. Alguém te chamou para poder fazer uma banda? Vai lá fazer essa banda. Não importa se você tá começando do zero, se você tá incrível, se você se acha péssimo ou ótimo ou médio, vai! Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Você vai se experimentando, você vai se conhecendo. É sempre importante esse lugar da autoobservação. Por que é importante a autoobservação, mesmo quando você está fazendo aula acompanhado de um profissional? Porque o profissional não tem como ir lá com a chavinha e afinar a sua garganta e melhorar o lugar da sua voz para poder você cantar melhor ou da forma que você quer. Acaba que é uma negociação. A gente vai dar estímulos, a gente vai falar coisas, mas quem faz mesmo e quem mexe mesmo com o aparato é você. Então essa autoobservação é muito importante. Não importa o nível que você está. Outra dica que eu vou te dar é: ouça os cantores que você gosta e observe com o ouvido ativo. Porque uma coisa é você colocar um CD lá e ir lavar louça, ir arrumar a casa, estar dirigindo. Outra coisa é você colocar uma música, estar lavando uma louça, mas você está observando o que aquele cantor está fazendo. Olha aqui, olha, a voz dele mudou um pouquinho aqui. Ou agora ficou mais suave, agora ficou mais forte, agora ficou mais aveludada. Nessa música tá quase sussurrada. Pegar a mesma música de um cantor num formato gravado e num formato ao vivo. Observe as diferenças. Muitas vezes a gente ama um cantor ou uma cantora e quando a gente vai ver ao vivo, não é a mesma coisa. Isso quer dizer que o artista não tem qualidade? Não quer dizer isso, só quer dizer que é realmente diferente. Às vezes a gente coloca as pessoas num patamar tão alto, são deuses, são perfeitos, maravilhosos, mas é isso que eu tô dizendo, nem todo mundo é perfeito e nem todo mundo sabe tudo. Então é legal a gente também ver essas diferenças pra gente identificar as coisas que as pessoas mudam na voz, de uma gravação para um ao vivo, aí de outro ao vivo para outro ao vivo, um dia que a pessoa tá bem, um dia que a pessoa não tá mal. Se você procurar no YouTube, você vai achar vários vídeos. O dia que a Beyoncé cantou mal, o dia que a Celine Dion cantou mal. Assim, não porque a gente tá torcendo para essas pessoas cantarem mal, pra gente entender que tudo é processo. Volto à questão do processo. Tudo é uma questão de se identificar, de melhorar uma coisa, depois piora outra coisa, depois melhora outra. É um processo contínuo a vida inteira. Se você pegar uma entrevista da Celine Dion, ela vai estar falando, tem um entrevistador que pergunta: como é que é o seu trabalho vocal, o seu estudo? É a mesma coisa. E aí vai mostrando os exercícios. Os exercícios não vão mudar tanto assim de um professor para o outro, mas o que muda é a observação de si mesmo e como que aquele repertório vai ser trabalhado. Outra coisa muito legal é você observar a diferença dos cantores, né? Então, tipo, você vai pegar um cantor que tem uma voz mais grave e um cantor que tem uma voz mais aguda, uma cantora que canta mais pra fora e uma cantora que canta mais pra dentro. Começar a ter um ouvido ativo nesse sentido também, de perceber como que cada cantor e cantora utiliza a sua voz. Isso é muito legal de fazer e é uma coisa que a gente não para ter um ouvido ativo. A gente fica ali ouvindo passivamente, fala assim:
fulano tá mais animado hoje, ou tá menos animado. Não é uma questão de animação ou não, é uma questão de utilização da voz. Às vezes você pega um cantor ou uma cantora muito flexível, que tem muitas possibilidades vocais, você vai ver que ele vai utilizar vários recursos. Elis Regina é uma dessas, que você pega uma gravação, ela vai estar com uma voz super explosiva, super pra fora, e outra gravação ela vai estar com uma interpretação mais intimista, mais suave, mais gostosa de ouvir num silêncio, num momento mais introspectivo. Então, essas observações são muito legais e trazem consciência pra gente mesmo. Porque o canto não é só o fazer. O canto muitas vezes é o observar também. Por isso que às vezes até uma turma em grupo é muito interessante de fazer, porque você aprende fazendo e você aprende assistindo também o outro. Aprende vendo o processo do outro. Isso é muito legal. Mais uma dica são os aplicativos de canto. Tem aplicativos que você consegue fazer aquecimento vocal, programar o que você vai querer estudar. É legal que você faça uma coisa um dia, outra coisa outra, para você ir se observando também como é que funciona a sua voz. Com aquecimento, sem aquecimento, com o aquecimento de fulano, com o aquecimento de cicrano, para você observar como que a sua voz funciona. E depois de um tempo você vai perceber também que tem dias que funciona diferente. Tem questões físicas mesmo. Se a mulher tá no período menstrual, vai fazer diferença. Se a gente tá mais irritado, se a gente tá mais triste, tudo vai fazer diferença na nossa voz. Mas, novamente, a gente só vai descobrir, só vai saber disso com a auto-observação. Então, se eu fosse criar uma rotina de estudo para você que está começando do zero, eu indicaria: faz aquecimento. Aquecimento vocal todos os dias. Mesmo que você não vá cantar depois. Aqueça, faça um bom exercício de respiração e faça um bom exercício de aquecimento. Claro que não é bom você fazer um aquecimento muito longo, porque você vai acabar cansando a sua voz para cantar. Então, novamente, a questão da auto-observação. Você aquece a sua voz, coloca ela no lugar e depois você vai trabalhar um repertório. O que é repertório? São as músicas que você vai cantar. Comece a perceber o que você gosta de cantar mais. Ah, é samba, é pop, é rock. Pega algumas músicas, vai experimentando na tua voz. Ah, são músicas mais animadas, são músicas mais introspectivas. Aos poucos você vai criando esse repertório. Aí eu sugiro também que você pegue essas músicas que você já identificou que você gosta e depois você brinque com elas. Cante em outro ritmo, cante em outro estilo, cante mais rápido, cante mais lento. Tem aplicativos hoje que você consegue mudar o tom da música, o andamento da música, se ela é mais rápida, se ela é mais devagar. Então, o importante é começar. E agora eu queria falar sobre alguns casos, né, de pessoas que começaram e que tiveram respostas negativas em relação ao seu trabalho e foram adiante e não desistiram mesmo assim, apesar das negativas antes. O primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é do Elvis Presley. Eu vou até ler para não me perder aqui. Antes que o rei do rock and roll se tornasse um grande sucesso, ele foi informado pelo gerente da Grand Ole Opry em Nashville que seria melhor que ele voltasse para o seu trabalho como motorista de caminhão em vez de perseguir uma carreira como músico. Elvis nunca mais retornou àquele palco para outra apresentação, mas é óbvio que ele não precisava voltar para provar que Jim Denny estava errado. Ou seja, a gente tem cantores e cantoras que começaram, foram desenganados, não desistiram, foram adiante. Então imagina você que está começando do zero, você nunca sabe qual vai ser o seu futuro na música. Pode ser uma grande carreira musical, pode ser só cantar para os seus netos, pode ser cantar para os seus amigos, pode ser cantar para você mesmo. Não importa, o que importa é não desistir perante as primeiras dificuldades, e haverão dificuldades. Outra cantora aqui que eu queria falar era Taylor Swift. Ela tinha apenas 11 anos na época, mas a jovem ambiciosa Taylor Swift teve que lutar no início para encontrar uma gravadora em Nashville que assinasse um contrato com ela. Depois dessa experiência da Taylor, ela encontrou seu próprio nicho e aí deslanchou como cantora, mas assim, teve um começo complicado também, que as gravadoras não estavam aceitando o trabalho dela. E agora eu queria trazer aqui um exemplo para vocês do Ed Sheeran. Vou botar até o vídeo aqui. When people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. Okay, so far. It starts off. It has its fun. Hold me. I'm addicted Oh. to And then. but I'm Oh.
Você observa que nessa entrevista ele tá falando que ele gravava várias coisas sozinho em casa antes de começar a cantar, tanto de fazer aula quanto de cantar mesmo, e que era muito ruim. E aí hoje em dia a gente conhece ele como Ed Sheeran, um dos maiores cantores da atualidade. Todo mundo ama o trabalho dele, mesmo que você não goste do estilo, não tem como dizer que não é um bom cantor, não é um cantor que tem alta performance. Também começou do zero, também começou desafinando, também começou quebrando a voz, errando várias coisas, mas não desistiu. E aí eu trago o questionamento: por que é importante começar a estudar? Porque o intuitivo é muito importante na hora de você perseguir uma carreira musical. Porém, se você junta a sua intuição e o seu talento nato, o seu autodidatismo a uma técnica, você vai muito mais longe e você tem menos possibilidades de se machucar. Porque cantar, às vezes, pode machucar sim, se feito de uma maneira ruim ou errada, né? Então é por isso que é muito importante a gente fazer, mas a gente está sempre acompanhado. É bom ir fazer uma consulta com um otorrinolaringologista para ver se está tudo bem com suas pregas vocais. Se não estiver, fazer um acompanhamento com a fonoaudióloga e com o professor de canto. Mas por que é importante pensar nisso? Porque uma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui. Uma coisa é quando você corre porque você está atrasado e você vai pegar o ônibus e o ônibus está lá quase saindo do ponto. Aí você deu uma corrida, beleza. Outra coisa é você correr uma maratona. É uma outra parada. É uma corrida de alta performance, igual o canto. Então, uma coisa é você cantar por seus amigos, mas se você começa a querer pensar em perseguir essa carreira musical, é importante que você estude. Mesmo as pessoas que não pensam em carreira musical estão estudando porque querem se aprimorar, querem ter um acompanhamento. É muito interessante essa coisa da troca, né, com o professor de canto, com a professora de canto. Porque a gente não se percebe sozinho. É legal a gente fazer parte de uma comunidade também, cantar num coral, ou fazer parte de um grupo de alunos de canto que se encontram de vez em quando. Eu super recomendo justamente pela troca. Porque muitas vezes a gente fica sozinho no nosso mundo achando que a gente é péssimo ou que a gente é ótimo, e quando a gente se encontra a gente percebe que os outros têm as mesmas dúvidas e as mesmas certezas, e depois a gente vai se desconstruindo, né, nesse processo de conhecer a própria voz. Um exemplo para falar disso que eu estava falando, sobre a intuição mais a técnica, são os casos como as vozes de Zezé de Camargo, Bon Jovi, até a Adele, que teve que passar por cirurgias também. São pessoas que não necessariamente começaram estudando, começaram intuitivamente, porque tinham desejo de cantar e tinham a vontade, e foram lá, correr atrás, conseguiram sucesso depois de um tempo, porque assim, a demanda de shows é muito grande, né? Ele vai fazer muito show e às vezes se aquele canto é fundamentado em cima de uma situação congênita ou de muito esforço vocal, a pessoa pode acabar se machucando e prejudicando a sua carreira no futuro. O contrário também acontece. Alguns alunos chegam para fazer aula de canto, já têm um problema vocal prévio, não sabem disso e só vão descobrir quando vão cantar. Por isso que muitas vezes as pessoas começam a fazer aula de canto e começam a dizer: não, mas agora que eu tô fazendo aula de canto, tô ficando mais rouca, eu tô tendo mais problema vocal. Não é questão disso, é porque antes você não se observava, você não sabia que você ficava rouco com frequência. Primeira coisa que eu pergunto no primeiro dia de aula é: você fica rouco com frequência? Você já foi no otorrino? Você tem refluxo? São coisas que a gente tem que ficar atento e que normalmente a gente não presta atenção no nosso dia a dia. Mas quando a gente está com o ouvido ativo, com a percepção aguçada, a gente começa a perceber: ai, depois que eu falo muito eu fico rouco, ou depois que eu falo no telefone eu fico rouco, ou depois quando eu canto desse jeito eu fico rouco. Todas essas situações são indícios para você já se conhecer um pouquinho mais. É a questão da autoobservação, para você não se machucar. Não é para ficar com medo, se travar e deixar de fazer, mas é para você fundamentar o seu estudo numa boa base, numa boa técnica. Por isso que eu tô falando: estude, observe, perceba, corra atrás, leia reportagens sobre aquele artista ou aquela artista que você gosta, para saber como é que tá a vida da pessoa. Não só a vida pessoal, mas assim, se ele continua cantando do mesmo jeito, como é que tá essa base. E assim também para você escolher um bom professor de canto, né? Você conhecer os alunos e alunas que passaram por aquele professor ou aquela professora. E nesse vídeo aqui, tô quase fazendo advogado do diabo, né? Falando o tanto que é bom começar do zero e o tanto que às vezes pode ser perigoso também se você não tem um acompanhamento.
Mas o que é mais importante, eu acho, é você começar mesmo. Acompanhado ou não acompanhado, não deixe de seguir seu sonho porque você tá com medo. E não importa a idade. Como eu falei, eu tenho alunas que começaram agora, com 72 anos. Eu tenho uma aluna que começou com 72, agora ela tá com 73. Tá cantando muito e melhorou muito. Já chegou cantando super bem. Agora tá cantando melhor ainda e tá feliz por estar cantando melhor. Agora tá se apresentando em congressos, ela é médica. Tá se apresentando em congressos, cantando também. E tá se sentindo super bem. Então faz muito bem pra autoestima. Não desista. Então eu queria convidar vocês pra curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou, o que você ficou na dúvida, se tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse aqui em futuros vídeos e que compartilhasse e se inscrevesse no meu canal, é claro. Um beijo pra todos e todas. Até a próxima!